Oi, gente, meu nome é Maria Hortência, sou professora de Biologia e hoje vamos estar dando início ao nosso módulo de Zoologia 1. Vamos começar com o sistema de classificação da taxonomia. Na antiga Grécia, Aristóteles começou a classificar esses organismos em seres de sangue branco e sangue vermelho. Ou eles tinham sangue branco ou sangue vermelho. Essas eram as duas classificações. Com o passar do tempo, esse tipo de classificação ficou muito abrangente. Então surgiu Linneu, que trouxe a nova classificação, que é composta por reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Vai do mais abrangente, que é reino, para o menos abrangente, que é espécie. Eu trouxe o exemplo para vocês do reino Animalia, que é composto por cães, gorilas, humanos, esponjas, gatos, galinhas. E a partir da descida vai ficando menos abrangente. A gente tem um filo, que é o filo cordata. No filo cordata, percebemos que a esponja saiu e foi para outro filo. Vamos para a classe Mammalia. Percebemos que perdemos cães e galinhas. E a partir da descida vai ficando muito mais específico, até chegar em espécie, que é o mais específico, que é o Homo sapiens, que somos nós, os seres humanos. Essa é a classificação. Aí também tem o cladograma, que é a sequência evolutiva desses grupos. Ela possui um ancestral em comum, que sempre fica na raiz, e temos também os nós, que esses são os nós, certo? Esse, um nó, outro nó, outro nó. Vamos começar pela lampreia. A lampreia é um organismo que não tem mandíbula. Ela está aqui embaixo. A partir da subida evolutiva, esses organismos adquiriram mandíbula. Então, o próximo nó, que é o tubarão, ele vai ter mandíbula e todos os outros organismos acima vão possuir mandíbula. O tubarão não tem pulmões, mas na subida evolutiva ele começa a adquirir a característica de pulmões. E o próximo organismo, que é a salamandra, ela vai possuir pulmões. A lagartixa, o tigre e o gorila também, porque todos acima vai possuir essas características. Na subida, esses organismos adquirem a pele seca. Então, o próximo nó, que é o da lagartixa, todos eles vão ter pele seca. E assim sucessivamente, certo? Eu vou mostrar a vocês numa questão como é prático. Quanto mais em cima o organismo é da árvore, do cladograma, mais novo. E quanto mais embaixo, mais antigo. Também vocês podem encontrar os termos plesiomorfia e apomorfia. A plesiomorfia são características mais antigas, como mandíbula, daqui embaixo, e a apomorfia, características mais novas. Por exemplo, pulmões são mais novos que mandíbula. Também tem 3 tipos de cladogramas, que é os monofiléticos, os parafiléticos e os polifiléticos. Os monofiléticos são organismos que ele provém do mesmo nó. Por exemplo, AB, ele provém do mesmo nó aqui. ABC também. E o ABCD provém do mesmo nó que surge em outras ramificações. Então, eles são organismos monofiléticos. Os não monofiléticos são os parafiléticos e os polifiléticos. A diferença entre os parafiléticos e os polifiléticos é que o grupo parafilético, ele é um grupo inteiro, um conjunto de monofiléticos. É um conjunto inteiro de monofiléticos. Os polifiléticos, vocês podem perceber que são 2 conjuntos diferentes de monofiléticos. Eu trouxe uma questão para deixar mais simples a representação para vocês. A gente em classe vai fazer mais exercícios, mas só para deixar vocês a par. Vamos começar. O cladograma representa relações filogenéticas entre os vertebrados. A correspondência correta entre as indicações numéricas no cladograma e as características evolutivas é: número 1, que é aqui, endotermia.
essa característica está errada, porque os organismos endotérmicos são as aves e os mamíferos. Então, nem os peixes, nem os anfíbios, nem os répteis são endotérmicos. 2. Coluna vertebral. Ele está dizendo que, a partir daqui, os anfíbios, os répteis, as aves e os mamíferos possuem coluna vertebral. E essa afirmativa está incorreta, porque os peixes também possuem. A 3, que é o ovo amniótico. O ovo amniótico é a capacidade do organismo de se reproduzir fora d'água. E está correta, porque a partir dos répteis, aves e mamíferos, esses organismos começaram a se reproduzir fora d'água. Certo? Vamos ver os outros. Respiração pulmonar, daqui. Também está errado. E membros locomotores. Ele está dizendo que só os mamíferos têm membros locomotores. E essa afirmativa está errada. Em sala vamos ver mais questões, mas basicamente essa é a forma mais prática de vocês resolverem. Vamos também perceber que temos 3 domínios, que são os eucárias, as árqueas e as bactérias. O domínio eucário é composto por animais, plantas, fungos, as árqueas, que são as árqueas, as próprias árqueas, e as bactérias, que são as bactérias e cianobactérias. Vamos começar pelo domínio bactéria, com as bactérias. As bactérias são organismos unicelulares e procariontes. Elas não possuem núcleo nem organelas membranosas. Elas podem formar colônias ou viver de forma sozinha. Também são autotróficas ou heterotróficas, que ela depende exclusivamente de matéria orgânica, da decomposição dessa matéria orgânica para se alimentar. E as autotróficas, elas fazem fotossíntese ou quimiossíntese. Possui também um DNA circular, diferente do nosso. A sua parede celular é composta por peptídeo e glicano. Possui ribossomo 70S, que é um ribossomo menorzinho. Possui flagelo simples, que é para sua locomoção, ou rotacional. Elas podem tomar forma ou se arranjar em cocos, bacilos ou víbrios, que são essas formas aqui, tanto isolado quanto em grupo, como podemos ver. As bactérias também têm 2 tipos de parede celular, que são denominadas de gram-positivas e gram-negativas. As gram-positivas têm uma parede celular única, só que um pouco mais espessa. Essa parede é composta, que nem nós vimos, de peptídeos glicanos. E essas bactérias gram-positivas, por possuir essa parede mais espessa, elas não são resistentes a alguns tipos de penicilina ou cefalosporinas. Já as negativas, por possuírem uma parede externa, e tem a membrana externa, tem a parede e tem outra membrana, ela fica no meio. Como ela fica no meio, ela impede a penetração de antibióticos em geral. Então, as paredes, as gram-negativas, são mais resistentes a antibióticos do que as gram-positivas. Vamos ver também o reino protista, os protozoários em si. O reino protista, ele tem uma classificação complicada. Entre aspas, foram que sobraram dos outros domínios e veio parar no reino protista. Eles não são plantas, nem fungos, nem animais. São unicelulares, podem viver em forma de colônia ou multicelulares. Sua parede é muito variável ou ausente. São heterotróficos ou autotróficos fotossintetizantes. Sua reprodução é assexuada ou sexuada. E podemos dividir eles em três protozoários. Os pseudópodes, que são as amebas, elas não têm um aparato de locomoção permanente. Os flagelados e os ciliados, que são os trypanosomas ciliados. E esses aqui são as amoebas. E sem estrutura de mobilidade,
que eles formam os esporos, que são esporozoários, que são esses daqui. Tem os flagelados, os ciliados, os rizópodes, que são as amoebas, e esporozoários. Também eu vou deixar um PDF para vocês com os tipos de doenças, tanto de vírus, como de bactérias, como de protozoários. Aí vocês precisam dar uma olhada para a gente fazer algumas questões. Eu não vou trazer aqui na pré-aula, para não ficar muita coisa. Aqui na pré-aula vai ser mais uma pincelada no assunto, e em sala a gente vai destrinchar mais um pouco como é que vai ser aplicada isso nas questões. Vimos também que vamos ter vacinas, antibióticos e soros. Eu preciso que vocês entendam que vacina, soro, são medidas, vacina, soros não, soros e antibióticos são medidas de tratamento. O que é uma medida de tratamento? A medida de tratamento é quando você já está contaminado, você se trata com essas medidas de tratamento. E vacina é uma medida profilática. Vocês levando esse conhecimento para a prova, vocês já vão matar muitas questões. Vamos começar com a vacina. A vacina, como eu falei, é uma medida profilática. Elas possuem antígenos que, aplicados ao nosso corpo, ele ensina nosso sistema imunológico a produzir esses anticorpos. Temos os 3 tipos, né? Que são a partir do DNA do patógeno, as inativadas e as atenuadas. As atenuadas são com micro-organismos enfraquecidos. As inativadas são com esses patógenos inativados. E as gênicas é a partir do DNA do patógeno. Com esse primeiro contato com o antígeno, nosso organismo está mais fraco. Logo, a gente tende a ficar doente. Já na segunda vez que a gente adquire a doença, nossa memória imunológica vai estar mais forte e vai proteger nosso organismo. É assim que funcionam as vacinas. Já o soro é uma medida de tratamento. São anticorpos que a gente toma ou aplicam, independente. E são anticorpos que vão ajudar a gente a defender nosso organismo. Os antibióticos são apenas para infecções bacterianas. Também é uma medida de tratamento. A gente fala muito sobre resistência a antibiótico. Mas a resistência é um caráter prévio criado por mutações. E a maioria desses antibióticos, eles matam essas mutações. Por exemplo, aqui é o número de bactérias sem antibiótico. Com a adição de antibiótico, essas bactérias vão diminuir com o tempo. Os antibióticos, eles atacam a resistência, que são feitos para organismos criados por mutações, certo? Então, basicamente, são esses 3 tipos e essas diferenças. E por hoje, nossa pré-aula basicamente vai ser essa parte. E em sala vamos ver algumas questões que vai ajudar ao entendimento de vocês, certo? Muito obrigada. E por hoje é isso.